Luque, Roberto, seja bem-vindo. seu microfone estava fechado. Temos Lucas, setorial LGBTQIA+. Acho que o secretário está com um problema no microfone, não está conseguindo ouvir. Tem que falar para ele, às vezes, tentar entrar de novo, sair e entrar de novo. Gil, consegue falar para ele sair e entrar de novo? Senão eu não consigo aceitar as pessoas. Eu vou ver se eu mando mensagem para ele pelo WhatsApp. Ah, pode ser. Ou no chat. Manda no chat mesmo, aqui. Legal. Ah, que bom, a Aline entrou. Estava preocupada com quem eu não conheço. Quem é a Aline? Porque eu fico preocupada se eu não conheço onde ela viu o link e ela não conseguir entrar novamente, entende? Vamos ver o secretário. Secretário, nos ouve agora? Não conectou o áudio dele, deu erro de conexão. Que é o mesmo caso da Aline. Desde que ela entrou, ela não está nos ouvindo. Porque fica conectando o áudio. Agora eu Uau! tô Joia! ouvindo. Legal. Voltando, só teve uma inscrição, tá? Acho que deve ser Joia. esse o que você falou aí antes da Deise entrar, a presidente entrar. Eu. Deise não entrou, aliás. A Onde Deise entrou, está? tá aqui. Entrou? Tô Ah, aqui. tá. Oh. Bom, então vamos. Olha, gente, eu dei uma olhada aqui no regimento interno, rapidamente, claro, né? Não encontrei nada que diga sobre a presença ou não do inscrito, tá? Então, a gente vai deliberar. Vamos colocar em votação. Vou pedir para. Vamos pedir voto para abrir o microfone ou colocar no chat, tá? Quem não estiver sem microfone. Se você é a favor, se a gente pode ou não, é sim ou não, para que a gente em posse. Como é o nome você tem, Roberta? Não. Acho que a Roberta tem. Tá fechado o seu microfone.
Tá fechado. Se chama Giovanni Basso, é um músico, professor de música, músico profissional e ele é formado pela USP. São as informações que eu tenho. Ele justificou por que que não está aqui Ele está hoje? dando aula, porque eu sabia da inscrição dele, então eu mandei mensagem um pouco antes. E aí ele falou, nossa, tô com aula agora, não vou conseguir entrar. Tá. Eu vou dar a minha opinião e passo para vocês, tá? Ele é um suplente, então, né, em tese ele não teria que estar presente em todas as reuniões, senão a gente até ia pensar, puxa vida, mas, né, e se eventualmente ele tiver aula em todas as ordinárias, tal, né? E não está previsto no regimento se precisa ou não estar presente. Diante da situação atual do nosso colegiado, que a gente tem uma portaria que a gente sabe que foi feita há um tempo atrás, mas que já não condiz com a realidade do conselho, né, da ansiedade dos conselheiros do poder público que foram indicados também poder assumir o seu lugar, né, para a gente regularizar de uma vez. Eu sugiro, eu não voto, tá? Não voto. Mas eu sugiro que a gente aceite, tá? Mas também é só uma sugestão mesmo, se alguém entender que não, totalmente a critério de cada um, tá bom? Eu coloquei no chat para só se alguém tiver com problemas de áudio poder saber como vai ser a organização de deliberar ou não a posse, né, a posse do nosso suplente de música. Oi, meu microfone. Eu estava falando aqui, meu microfone estava fechado. A Giovana já votou a favor, Cândida também. Andrew, Por favor. a favor. Secretário, a favor. Por favor. Roberta? Pode votar, Ana. Ah, beleza também. Sou a favor também. Tô chegando agora aí. O celular meu tava meio ruim, mas para mim tudo bem. Perfeito. Faltou alguém? Tá fechado, Rô. Não, ó, Andrew, Roberta, Cândida, Ademilson, Carlos Metzner, Luque, Giovana votou, Ana Paula sim. Luke tá Luque, aí? está presente, deixa eu chamar no chat. Cortou para mim, eu não escutei. Ah, maravilhoso! Vamos lá. Nós temos uma inscrição somente para a suplência do setorial de música. Ele não está presente, justificou a ausência dizendo que está dando aula. Ele é músico, e ainda bem, né? Para representar o setorial de música. E aí a gente está deliberando o seguinte: se a gente imposta ele, ainda que ele não esteja presente nessa reunião, ou não. A maioria dos votos foi a favor. A, a justificativa é de que, na verdade, a gente precisa compor esse conselho, porque a gente tem, além dele, né, que é suplente do setorial de música, a gente tem vários indicados do poder público, porque houveram mudanças depois da primeira composição, que a gente precisa regularizar, tá? E aí a gente colocou em votação. Você é a favor da posse do suplente de música nesta data ou não? Isso do regimento é possível você votar numa pessoa, impostar uma pessoa que não está, é isso? O regimento não traz essa previsão, na verdade. Bom, se isso é uma coisa possível, eu voto sim. Joia. Então, está empossado. Você tem o nome dos representantes do poder público, Rô? Se tiver, já puder passar para a gente também, a gente já empossa todo mundo. Eu estou confirmando se eu fiz alteração, fiz. Se eu fiz a alteração do Machado, que foi o último, então eu tenho todas. Então, vou
nomear todos os representantes do poder público atuais. Então, a gente tem como representante Cultura e Turismo, Estela Silva Dias Oliveira como titular e Joyce Antunes Modenese, suplente. Educação, Fabiana Cristina Paulino, titular, suplente Lina Mara Sanches Scatolini. Comércio e Indústria, Marco Aurélio Nunes Brasil, titular, Késia Eduarda Leme da Silva, suplente. Planejamento e Desenvolvimento Econômico, titular, Marcos Antônio Beltrán, suplente, Pedro da Silveira Liseu. Agricultura e Meio Ambiente, Adilson José Mangetti, suplente, Amauri de Oliveira. Assistência e Desenvolvimento Social, titular, Rita de Cássia Arroio, suplente, Priscila Morandi Valentim da Cunha. Direitos Humanos, Cidadania e Justiça, titular, Mayra Cristina Soares, suplente, Célia Maria de Moraes Inforzato. Esportes, titular, Camilo Zero dos Santos, suplente, Daniela Avelas de Bessa Stile. Saúde, titular, Bruna Fernandes Amente, suplente, Mônica Souza Gomes. Segurança Pública, titular, Rogério Machado, suplente, Orestes André Sanches. Procuradoria-Geral do Município, titular, Márcio Roberto Silva, suplente, Cláudia Genari. E Obras e Serviços, titular, Cláudia Ferreira Freitas. Suplente não tem. Então, o Márcio Mas também eu não é tenho- mais da Procuradoria. Quem? A gente tem mais um problema agora. O Márcio já O não faz mais Márcio parte da não Procuradoria faz parte da Procuradoria. e a Priscila não faz mais parte da assistência social. Então, se a gente não posse estes, amanhã já peça para a Procuradoria Secretaria de e Assistência para e Desenvolvimento e tá? Procuradoria. E Obras Amanhã e é Serviços segunda. também, que está sem suplente. Segunda. Sim. E aí, chegando essas indicações, a gente já pede a portaria. A publicação de todos os conselheiros. Ok. Tudo bem? Perfeito. Alguém discorda que é mais fácil? Não? Ok. Seguimos? Sim. Nossa próxima pauta é a respeito do PROMEC. Isso. Pessoal, é assim, olha, toda vez que a gente faz uma legislação, e eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu já participei, nossa, acho que, sei lá, 15, 20 minutos de projeto de lei, tá? E o fato é que sempre que a gente faz, a gente acha que está legal e que está perfeito, porque naquele momento é o que você tem. Na prática, a teoria é outra. E a gente sempre se depara, eu pego leis que eu ajudei, né, porque ninguém faz uma lei sozinha, em outros momentos eu olho e falo, nossa, como que a gente não viu isso? Mas isso acontece, isso é fato, tá? E é por isso que as leis são feitas e alteradas, enfim, porque a gente coloca em prática, avalia e vê o que deu certo e, eventualmente, aquilo que precisa ser mudado. Então, isso não é assim, não é incompetência, não é nada de ninguém. É um processo mesmo, até porque a realidade ela é muito dinâmica e ela vai mudando, tá? As gestões, tá? Porque não foi uma gestão só, anteriores do Conselho, passaram muito tempo cuidando dessa parte justamente de legislação, de construir um sistema de cultura, que aí na prática estava totalmente descabido, e aí vamos reelaborar, reanalisar, e a gente ficou assim um ano, né, fazendo reuniões e reuniões para discutir pauta por pauta, artigo por artigo do sistema de cultura, e depois ficou mais um tempo enrolado, Carlinhos chegou, desenrolou, mandou lá, aprovou, a gente teve um novo sistema municipal de cultura, aprovado em 2022, tá? Nesse sistema municipal de cultura, ele traz, e a gente na ocasião da construção desse sistema, a gente já muito preocupado com essa questão do repasse do fundo, a gente praticamente colocou o PROMEC dentro dele, tá? Então, se vocês pegarem o artigo 54, por isso que eu coloquei muita coisa em azul no PROMEC, de excluir, eu coloquei assim, colocar de acordo com a nova
legislação, porque a lei foi mudada, e quando ela foi mudada, o artigo 54, eu vou ler para vocês, tá? A partir do artigo 54, depois a Roberta vai tentar colocar na tela, ele já traz todo o arcabouço do PROMET, tá? Onde que a gente errou na construção dessa lei? Que hoje, eu olhando, eu falo assim, nós trouxemos o PROMET inteiro dentro da lei. O que nós poderíamos ter feito? Criado um artigo já criando esse PROMET dentro dessa lei. Mas, por algum motivo, pelo cansaço, enfim, né? E porque nós somos todos humanos, nós colocamos nessa legislação que o Conselho teria, que o Conselho não, o Conselho e a Secretaria teriam 180 dias a partir da promulgação do Sistema Municipal de Cultura para mandar para o Executivo, para a Câmara Municipal, um projeto de lei para regulamentar o PROMET. Sendo que, na verdade, se vocês olharem no corpo da lei, ele está regulamentado no corpo da lei, né? Então, o que a gente tem que fazer? Ver se está legal o que está no corpo da lei, que eu acredito que vem de encontro com tudo aquilo que a gente tem discutido, pensado, tá? E agora arcar com prejuízo e pedir para fazer uma lei de regulamentação do PROMET. Tá? Por quê? Porque é mais fácil regulamentar o PROMET, fazer uma nova lei, do que pedir alteração de toda a lei do Sistema Municipal de Cultura. Tá? Vamos lá para o artigo 54, só para vocês entenderem o que eu estou falando. O Fundo Municipal de Cultura, através do Programa Municipal de Estímulo à Cultura, PROMET, por meio de editais, financiará projetos culturais apresentados por pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, com ou sem fins lucrativos. O parágrafo único, quando da criação do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, os proponentes deverão estar cadastrados para participar do Programa Municipal de Estímulo à Cultura PROMET. A gente ainda não tem esse sistema, tá? Então, aqui fala quando da criação. Por enquanto, não é necessário. Artigo 55, fica autorizada a composição financeira de recursos do Fundo Municipal de Cultura, com recurso de pessoas jurídicas de direito público ou privado, com fins lucrativos, para apoio compartilhado de programas, projetos e ações culturais, de interesse estratégico para o desenvolvimento das cadeias produtivas da cultura. Isso significa o quê? Que você pode captar de duas fontes. Você pode captar, por exemplo, você tem lá um patrocínio que vai custear 50% do seu projeto e você quer captar o restante pelo PROMET, tá bom? O aporte dos recursos das pessoas jurídicas de direito público ou privado previsto neste artigo não gozará de incentivo fiscal. A concessão de recursos financeiros, materiais ou de infraestrutura pelo Fundo Municipal de Cultura será formalizada por meio de convênios ou contratos de parceria específicos, tá? Esse convênio, na verdade, nem caberia aqui, porque a gente não repassa para outro ente federado, mas a gente colocou assim. Artigo 56. A seleção de projetos da sociedade civil sociedade civil são todos os artistas, tá, gente? Financiamento pelo Fundo Municipal de Cultura será realizada através de edital de chamamento público nos moldes da legislação vigente pertinente. O porquê desse artigo? Porque a gente ficou buscando linkar esses editais a uma legislação específica, mas a gente concluiu que até a legislação, as federais, as estaduais, elas sofrem alterações. Então, a gente segue a legislação pertinente à época do edital, tá? Parágrafo único. Quando da criação de edital de chamamento público a que se refere no caput deste artigo, deve ter como referência maior o exposto no artigo 6º, ou seja, o Plano Municipal de Cultura, e considerar as diretrizes e prioridades definidas no Plano de Ação e no Plano de Aplicação elaborados pelo Conselho Municipal de Política Cultural. Plano de ação é o que a gente está fazendo desde o início do ano, que é tentar trazer os setoriais para apresentar as propostas de como é que esse dinheiro vai ser gasto em cada setorial. O plano de aplicação, nós dividimos hoje em 12 partes, né, iguais, para os 12 setoriais. E aí, nesse aspecto, a gente andou conversando, eu e a Roberta, e vamos trazer uma possibilidade para vocês, porque vocês vão ver que mais para frente, essa própria lei já vai falar da contratação de pareceristas, tá? Que não vai ter essa comissão do PROMET. Pela nova lei, a Secretaria contrata pareceristas
para avaliação e para seleção desses editais, que torna uma coisa muito mais transparente, enfim, muito mais... eu não sei nem se correta, porque a outra forma não é errada, né? Mas, enfim, é mais... Transparente e democrática mesmo, dá acesso a todas as isso. pessoas sem riscos da avaliação pessoal interferir. Isso. Da avaliação, na verdade, de afeto interferir. Essa é a questão dos pareceristas serem do conselho. O problema do parecerista ser da cidade, ser do conselho, é que as relações de afeto podem interferir no julgamento. Isso. Por conta disso, a gente tem uma proposta para inserir na lei de regulamentação do PROMEC, que a gente vota depois, tá? É só para eu não perder aqui a linha de raciocínio. Que seria, ao invés de dividir em 12 partes o dinheiro do fundo, como a gente está fazendo esse ano, dividir em 13. Uma parte ficaria para a contratação dos pareceristas pelo Fundo Municipal de Cultura, para avaliar os editais que saíssem pelo Fundo Municipal de Cultura, tá bom? A gente volta nisso daqui a pouco e coloca em votação. Aí aqui, artigo 57. A avaliação e o julgamento das propostas para financiamento pelo Fundo Municipal de Cultura serão realizados, né, por comissões designadas a partir de editais de chamamento público de credenciamento de pareceristas do setor cultural. Então, é isso que a gente já falou, tá? Agora, como isso tem um custo, então a gente sugere 1/13 do fundo para remunerar esses pareceristas. Aí depois, no artigo 64 da Lei do Sistema Municipal de Cultura, ele já vem tratando do Programa Municipal de Estímulo à Cultura, que é o PROMEC. Cabe ao Conselho Municipal de Política Cultural, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, elaborar e encaminhar ao chefe do Poder Executivo a Lei de Regulamentação do Programa Municipal de Estímulo à Cultura, PROMEC, para sua aprovação em, no máximo, 180 dias após a publicação deste novo texto. A lei que estabelece o Sistema Municipal de Cultura. Ou seja, nosso prazo já extrapolou, e esse é aquele que eu considero que talvez um erro que a gente, né, na hora de encaminhar essa legislação, cometeu, porque não precisaria, né? Porque, na verdade, o PROMEC ele vai ser basicamente uma cópia do que está aqui, mas a gente pode acrescentar algumas coisas, tá? Por exemplo, essa repartição, né, em 13 partes, para pagamento dos pareceristas e uma parte para cada setorial. A qualificação técnica, e aí o Programa Municipal de Estímulo à Cultura deve promover: 1. A qualificação técnico-administrativa e capacitação em política cultural dos agentes envolvidos na formulação e na gestão de programas, projetos e serviços culturais oferecidos à população. 2. A formação nas áreas técnicas, artísticas e culturais. 3. A produção e difusão cultural e artística. 4. A capacitação e/ou qualificação profissional técnica, artística e cultural na área de patrimônio cultural do município. Isso é o que está previsto na lei municipal, que a gente não altera, tá? A menos que a gente peça uma alteração da lei municipal, certo? O que a gente pode fazer nessa lei do PROMEC, então? Pegar isso, copiar para lá, porque é o que foi feito no PROMEC anterior, e acrescentar algumas coisas, tá bom? Posto isto, vamos pensar agora na aprovação. Primeiro, assim, vamos colocar em discussão esse texto da lei. Alguém tem alguma dúvida? Alguém considera que mais alguma coisa foi equivocada nesse texto? Eu queria fazer um comentário, porque assim, ó, a verdade é que eu tive muita dificuldade quando a gente estava estudando o PROMEC, porque o definido era: vocês precisam regulamentar o PROMEC, era essa a fala. E aí, lá atrás, nós fomos buscar o PROMEC e vimos que, na verdade, a gente podia fazer todas as ações por editais. Então, então vamos fazer tudo por edital, e pedimos os editais para a secretaria, etc. e tal. Não precisamos reavaliar o PROMEC agora. Mas a gente não se atentou, na época, que o PROMEC já estava definido no Sistema Municipal de Cultura. Então, essa é a questão.
E aí, Deise, se eu estiver equivocada, me corrija, porque foi desse jeito que eu entendi. Então, a verdade é que todo esse trabalho de estudo do PROMEC, da lei do PROMEC lá de 2013, eu acho, que a gente estava tendo, não é necessária, porque já está definido o PROMEC. O que a gente pode fazer é acrescentar a essa lei do PROMEC que vai ser enviada para a Câmara, que é uma obrigação que o Conselho tem, por conta dessa lei que dá os 180 dias de prazo para a gente. Então, a gente acrescenta a essas demandas que já foram entregues para a gente, já estão na lei, que a gente teria muita dificuldade em alterar, porque elas são uma lei aprovada, a gente acrescenta algumas questões que, para essa gestão do Conselho, a gente observou que são muito importantes. Então, vou dar um exemplo prático. Nós observamos que existem alguns eventos na cidade que já são realizados, que são de patrimônio da cidade, já acontecem, têm um resultado, e que o setorial entende que é importante que aconteçam, porém ele não está contido nesse documento do sistema municipal que mostra como o PROMEC deve acontecer. Então, quando a gente montar essa lei do PROMEC, de fato, e mandar para a Câmara, a gente pode acrescentar, que seria uma forma de acrescentar pela manifestação cultural, que aí a pessoa, vou dar um exemplo, o evento do Seco, que já é um evento que acontece, ele já está acostumado a fazer, ele propõe isso para o Conselho, que é a forma de manifestação cultural, o Conselho acha que é interessante, leva para a Secretaria, e a Secretaria abre um edital de chamamento para que aconteça esse evento. Então, é um evento que é da cidade, de um artista da cidade, que já acontece, já tem resultados, e os conselheiros entendem que seria interessante continuar. Mas o PROMEC, nessa forma que está contida no sistema, não contempla. Então, quando a gente for colocar na lei do PROMEC, nós podemos acrescentar a manifestação, que é uma forma legal, que já está contida em outra lei, para que o Fundo Municipal de Cultura possa, assim, contemplar esse tipo de evento. Então, o que eu entendi foi isso. O PROMEC, ele já está definido aqui. De fato, a gente nem precisaria fazer, era só copiar e colar. Só que copiar e colar desse jeito não atende algumas demandas que a gente já encontrou. Uma delas, por exemplo, que a gente divide em 12 o fundo. A gente já entendeu, já fez esse entendimento de que é importante para a participação de todos os setoriais. Essa é uma questão que não está contemplada nesse molde do sistema. Outro, como é que a gente vai contemplar eventos que já existem? Poderia ser através de manifestação cultural? Poderia, mas aí é uma decisão que esse colegiado vai ter que tomar para incluir na lei do PROMEC. É isso mesmo, né, Deise? Deixa eu só complementar. A gente não está inventando nada. Esse procedimento de manifestação de interesse, na verdade, já existe numa legislação que é para repasse de verbas para a sociedade civil, né, a Lei 13.019, só que ele chama procedimento de manifestação de interesse social. Ele veio com essa legislação, é uma legislação federal, justamente para cobrir essa questão, né? Eu tenho uma ideia maravilhosa de fomento e eu quero que o poder público financie. Mas como é que vai ser feito isso sem discricionalidade, sem pessoalidade? Então, eu vou ler para vocês, só para vocês entenderem o que seria, no formato legal, esse procedimento, tá? É instituído o procedimento de manifestação de interesse, que no caso nosso vai ser cultural, como instrumento por meio do qual as organizações, que a gente vai substituir por artistas e fazedores de cultura, tá? E cidadãos poderão apresentar propostas ao poder público para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público, objetivando a celebração da parceria. A proposta a ser encaminhada deverá atender os seguintes requisitos: identificação do subscritor da proposta, indicação do interesse público envolvido, ou seja, você vai dizer lá porque isso interessa ao público, tá? Não ao poder público, mas ao público. Como é que isso vai beneficiar a população? Diagnóstico da realidade que se quer modificar, ou seja, olha, hoje não tem
O pessoal de Pirassununga foi diagnosticado lá, a gente percebe que as crianças não gostam mais de ler. Então, para incentivar, vou fazer esse projeto assim, assim, tá? E é isso, então, é uma proposta de trabalho, na verdade, só que de uma maneira bem resumida. O que vai fazer? Passou pelo conselho, o conselho aprovou, tá bom. Vai para a secretaria. O que a secretaria vai fazer? A secretaria vai mandar, vai correr um trâmite de procuradoria, gabinete e tal, e eles vão publicar em formato de Eu não tô edital. ouvindo. Travou. Travou? Travou. Tá. Volta. Pouquinho Volta só. um. Tá. Você Quando estava isso falando chega... da proposta. Você estava falando da proposta com os artistas da cidade, com cunho Isso, social. Você estava dando exemplo das crianças do não conseguem interesse ler. público. Isso, Isso. por exemplo, Tá. a Cândida chega e fala, olha, o problema, a gente tem esse problema, né, do desinteresse pela leitura, então eu tenho uma proposta, assim, 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 certo? Isso A para gente poder vai sair mudar, fora de licitação, Deise, é isso? Para a gente não, na poder verdade, não contratar, vai ser para licitação, vai a ser gente poder edital. contratar artista da cidade, é isso? Isso, mas é um edital, tá? Aí ele Não, lança o tudo bem. edital, A gente faz o isso, digital, entendi. com a proposta daquela pessoa, tá? Tá. O que acontece? Pode ser que uma outra pessoa, e isso é difícil, mas é fato, que uma outra pessoa chegue lá e fale assim, eu quero fazer isso aí que a Cândida propôs, eu também quero fazer, E aí? tá? Aí, no edital vai ter lá o portfólio, a experiência do evento. Então, por exemplo, uma conexão das tribos. Alguém pode chegar lá e querer pegar o lugar do Zezão e falar assim, eu vou fazer a conexão? Pode. Ele vai ter portfólio de experiência do evento? Não. Por quê? Porque quem faz isso tradicionalmente é o Zezão. Entenderam? Tá, e o nome é dele também já, né? Ele criou esse Exato. nome, né? Exato. Para um evento que já tem uma autoria, que já tem né, uma cara, outra pessoa não vai poder vir, porque o portfólio dela nunca, nunca, né? Se o evento foi criado por essa pessoa e já está na sexta edição, como é que alguém chega agora e pode ter mais experiência neste evento do que essa pessoa que produz, né? É, é um evento consagrado, vamos dizer assim, tá? E aí corre o edital, normalmente. Qual que é a vantagem, gente, desses editais e dessa manifestação de interesse cultural? Para a gente, porque o que empaca mesmo quando chega na secretaria é de que forma a gente contrata o Zezão por licitação. Não dá, né? De que forma a gente faz um intercirco. Então, isso aqui, ele já vem para resolver toda essa problemática. E a forma de repasse vai ser como? Na mesma forma do PROAC, gente, da Funarte, dos editais que se faz pelo país inteiro. Você foi lá, apresentou sua proposta, o parecerista não vai ser ninguém amigo de ninguém, vai ser contratado, os critérios têm que ser claros no edital, né, o que vai ser avaliado e a pontuação para cada critério, do mesmo jeito que a gente vê em outros editais. A pessoa contemplada vai ter um prazo de 5 dias para recorrer, os pareceristas vão acatar ou não, porque a gente é humano, pode errar, né? Então, se perceber que, de fato, houve ali um equívoco, conserta, se não mantém. A prefeitura repassa o dinheiro na conta do proponente, o proponente executa e faz a prestação de contas. E a gente termina com todo esse sofrimento, tá? De todos os lados, assim, tá? Quanto ao que já está na lei, tá? Não é que a gente não possa mudar, a lei pode ser alterada. Se alguém pegar esse artigo e disser assim, olha, isso aqui não está legal, é que a gente acha que está redondo em vista daquilo né, que a gente entende que seja o mais democrático. Mas se alguém entender que vale discussão, a gente pode pedir alteração dessa lei também, tá? É um processo um pouco mais longo, mais demorado, mas não é Eu acho engessado. que você está certa, porque é mais rápido e a gente consegue fazer cultura com os artistas da cidade, sem abrir licitação. Se aparecer um outro edital, alguém parecido com o Zezão, ou ele pode agregar com o Zezão, a gente pode dar essa opção para eles, né? Como já teve, o Zezão já teve o Seco junto, eles fizeram já alguma coisa fazendo a conexão das tribos com todo tipo de arte, né? Mas
eu acho que do jeito que você está falando está correto, Deise, porque assim, não tem, vai ficar imparcial. Se aparecer alguém e não quiser fazer junto com o Zezão, a gente tem como pedir algumas características do evento para essa pessoa. Sim. O que, por exemplo, o Edmilson está aqui com a gente aí no site, hoje ele teve muitas dúvidas com relação à inclusão do projeto dele, Deise e a conselheiros, que ele não consegue entender que a gente tem que abrir edital para o projeto dele, entendeu? Eu estava tentando explicar isso para ele, ele está achando que parte da secretaria aprovar o projeto dele, entendeu ou não? E é o que você está falando especificamente isso. Vai facilitar um projeto de um artista local. Eu acho Isso. interessante isso, muito interessante, porque ele está com muita dificuldade. Eu estou vendo que o setorial dele está com muita dificuldade para entender, entendeu? Eu tentei conversar com ele hoje lá, mas eu tentei explicar de uma maneira menos burocrática para ele, desde. Mas o que acontece? Ele acha que se eu assinar lá, tá aprovado. O que eles enviaram para mim. Entendeu? Eles não entendem que a gente tem que abrir um edital, que tem que, entendeu? Que é demorado, que essa parte burocrática é demorada. Eu acho que essa sua ideia de agregar isso é maravilhosa, porque vai dar para a gente ajudar os artistas aqui da cidade, sem direcionamento, é claro. Acho que desenrola um pouco. E, na verdade, assim, a angústia do Jabá é de outros setoriais também, né? O que acontece? A gente até tinha essa normativa já, mas eu mesma que participei da elaboração da lei não lembrava, gente. Né? Quando eu fui revisar, É quando eu muita peguei... coisa, Deise. É É, muita coisa. Quando a gente assinou o projeto, a gente não pensou em... É que a gente sempre pensa no mais democrático e o mais justo, né? mas é E aquilo, aí você o que vê. acontece? Por exemplo, o secretário de Descalvado, ele abriu para fazer um grafite na parede lá do centro cultural dele lá. Ele queria que fosse o artista de Descalvado, mas quem ganhou foi o Dileme. Porque entendeu? Porque é um artista, você não tem como mexer na obra desse artista, na característica desse artista. Tem como mexer? Cada artista é único, independente do que ele faz, né? É, E ele não conseguiu. Ele falou: olha, eu tive que abrir um edital e quem ganhou foi. O cara era sensacional, maravilhoso, mas eu fomentei um artista de Leme, não de Descalvado. é. Se bem que no nosso caso, a verba do fundo municipal, a gente pode limitar os artistas de Pirassununga, né? Porque é um fundo É, municipal, né? mas esses projetos já não. Pode vir alguém de fora e com essa normativa que você tá propondo, pode fazer um projeto aqui dentro, né? Também não tem problema nenhum, né? Não É. teria problema nenhum. Não, até no edital a gente pode colocar no âmbito municipal, justificando que, como é uma verba do fundo municipal, a gente pode justificar que tem que ser artistas de Pirassununga, né? Uma verba da secretaria, por exemplo, não poderia, né? Porque a lei de licitação ela é mais ampla, né? Mas pelo É, fundo a gente pode garantir que fique o dinheiro aqui mesmo, porque aí o dinheiro circula aqui dentro, né? Circula aqui dentro. Tá. Gente, quem mais quer falar? Dúvidas? Temos 1 minuto de reunião. Eu quero falar, eu queria dinheiro para pagar o Zoom. Quem falou?